Monges de sofá, bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada, que confesso, muitas vezes, enquanto eu tô lá, tentando fazer a minha prática, eu acabo mesmo planejando a minha lista de compras, sonhando com um feriado nas montanhas e lembrando de um e-mail que esqueci de anexar o arquivo. Sabe, quando você tem a melhor das intenções, mas algo te puxa para baixo? Pode ser te impedindo de meditar, ou até mesmo de ser gentil, de focar no que você gostaria? Pois é. Buda não tinha que lidar com e-mails sem anexo, mas ele identificou 5 desses nossos sabotadores internos, que ele chamou de 5 obstáculos, ou Nivarana em Pali. Hoje, inspirados pelos grandes mestres, nós vamos mergulhar nesses obstáculos, mas com acolhimento com as nossas próprias fraquezas internas. Então, no nosso 22º episódio, nós vamos explorar os 5 obstáculos mentais. E não como inimigos invencíveis, mas como desafios que, uma vez compreendidos, podem sim ser superados. Bora, monges de sofá, identificar e superar esses sabotadores? Porque, né? Quem é que nunca se sentiu refém da própria mente? Prontos para subir no sofá e aprender a desviar desses tropeços com elegância? Ou pelo menos para rir um pouquinho das nossas trapalhadas? Tá, Julie, mas o que é que são esses 5 obstáculos? Parece nome de fase de videogame, não é? Na real, se trata de 5 estados mentais que nos impedem de progredir, tanto na meditação quanto na vida. Esses 5 estados mentais bloqueiam e envolvem a mente de várias formas, obstruindo o desenvolvimento dela. É como se nós estivéssemos tentando correr uma maratona, mas com 5 pesos amarrados nos pés. O Buda usou metáforas bem fortes para descrevê-los. Ele comparou uma mente com obstáculos à água que está turva, fervendo ou coberta de lodo, sabe? Aquela que a gente não consegue ver o nosso próprio reflexo. Mas tá, vamos conhecer cada um deles? E com exemplos que eu confesso já me fizeram tropeçar bem mais de uma vez. O primeiro deles é o desejo sensual, ou Kamachandá. E não é só sobre sexo, monges de sofá. É o apego a qualquer prazer dos sentidos. É como tomar um empréstimo. O prazer imediato é o dinheiro na mão. Mas a conta chega depois, com juros de insatisfação e mais desejo. É aquela vontade incontrolável de comer mais um pedacinho de bolo, mesmo depois de já ter comido 3. Ou então de comer a pizza inteira, mesmo já estando empanturrado. A obsessão por comprar o celular novo que acabou de ser lançado, mesmo que o seu esteja ali, perfeito, lindo. Ou também a necessidade de estar lá, sempre rolando feed nas redes sociais em busca de algo interessante. É quando nós nos perdemos na busca por sensações agradáveis, sabe? E aí a mente fica ali agitada, querendo mais e mais. É como tentar encher um copo furado.
nunca, nunca, nunca é o suficiente. Sabe aquela vez que você perdeu horas preciosas tentando encontrar o meme perfeito para enviar no grupo da família? Só pela dopamina de umas risadinhas? Então, é isso aí. O segundo obstáculo é a má vontade, ou Iyapada. É o ódio, a raiva, o ressentimento, a aversão. E não é só querer brigar com alguém, mas é também aquela irritaçãozinha justificada por você mesmo que surge quando o vizinho resolve furar a parede às 7 da manhã de um domingo, sabe? Ou quando o motorista da frente não dá a seta. Então, é a mente que se fecha, que quer afastar aquilo que é desagradável. O Buda comparou esse estado a uma doença. Assim como a doença nos rouba a alegria e a liberdade da saúde, a má vontade nos rouba a alegria e a liberdade da paz. É como tentar empurrar uma parede. Só gera frustração e cansaço. Eu, por exemplo, já passei um dia inteiro remoendo uma crítica que recebi, imaginando 1000 respostas brilhantes que eu deveria ter dado. No final, só eu saí perdendo, com a mente ali, repleta de veneno. O terceiro obstáculo é a preguiça e torpor, ou Tinamida. Esse é o meu favorito. É aquela sensação de peso, de sonolência, de falta de energia, sabe? Tanto física quanto mental. Tina é a preguiça mental, a falta de vontade. E Mida é o torpor físico, a sonolência. E aí, juntos, eles são como estar preso numa cela escura, incapaz de se mover, enquanto o sol tá lá fora, brilhando magnífico. E não é só querer ficar ali na cama o dia todo. O que vamos combinar que às vezes é ótimo e a gente precisa, né? É mais sobre a inércia que te impede de começar algo importante, de meditar, de estudar, de realizar o caminho que você precisa para atingir aquilo que você quer, sabe? É a mente que se arrasta, que não consegue focar, que prefere a zona de conforto. É como tentar correr na areia movediça. Cada passo é um esforço gigantesco. Eu já me peguei meditando no sofá. Na verdade, eu tava lá era cochilando e babando na almofada. O Buda ficaria decepcionado comigo. O quarto obstáculo é a inquietação e ansiedade, ou Uddhacca Kukkuca. Esse é o oposto da preguiça, mas igualmente sabotador. Uddhacca é a mente inquieta, o macaco saltador pulando de galho em galho. E Kukkuca é o remorso, a culpa por ações passadas. É a mente que não para, que se preocupa com o futuro, a ansiedade, e se arrepende do passado. É como quando você tá lá tentando dormir, mas a sua mente tá repassando a lista de tarefas do dia seguinte, ou revivendo aquela gafe que você cometeu há 5 anos, sabe? É como tentar segurar um punhado de pulgas. Elas não param quietas. Eu, por exemplo, já passei noites em claro, planejando conversas que nunca aconteceram. Ou então me martirizando por coisas que eu já não podia mais mudar. E aí você sabe, né? No dia seguinte, a exaustão é garantida. E, finalmente, o quinto obstáculo é a dúvida, ou vicikiccha. Não é uma dúvida saudável, aquela que te impulsiona a buscar o conhecimento. Aqui, como obstáculo mental, é a dúvida paralisante, a indecisão,
a falta de confiança, sabe? No caminho, no professor, em si mesmo. É como quando você começa a meditar e pensa: será que eu tô fazendo isso certo? Será que tá funcionando? Acho que seria melhor ali eu tá assistindo Netflix. Pelo menos eu ia tá relaxando. é como estar numa encruzilhada no meio de um deserto, sem mapa e sem bússola, girando em círculos. É como tentar atravessar um rio em uma ponte que você não confia. Você fica ali, parado, com as pernas bambas, com medo de cair. Eu já desisti, sim, de vários projetos porque comecei a duvidar da minha capacidade ou da relevância do que eu estava fazendo. E claro, depois vem o arrependimento amargo. O ciclo da dúvida é cruel. Sobre eles, o Buda disse, abre aspas, esses 5 obstáculos são impurezas da mente que enfraquecem a sabedoria. Fecha aspas. Eles são chamados de obstáculos porque bloqueiam a nossa visão clara, impedindo a gente de ver a realidade como ela é e de progredir no caminho espiritual. É um desafio, eu sei. A minha mente, por exemplo, ela adora criar desculpas para não fazer o que precisa ser feito. E as justificativas são super plausíveis, sabe? Se eu quiser, eu acredito nelas e pronto. Fico paralisada. Mas a gente tenta, né? Certo. Agora que nós já conhecemos os nossos vilões internos, a boa notícia é que o maravilhoso do Buda nos deu um manual de instruções para superá-los. A superação dos 5 obstáculos é uma condição preliminar para se alcançar os estados de concentração meditativa e, consequentemente, o insight. É como se, para jogar o videogame da vida, nós precisássemos primeiro derrotar esses chefões e aí liberar as próximas fases, sabe? E o melhor, os antídotos para cada obstáculo são qualidades que nós já temos dentro de nós, ouvintes. Elas só precisam ser cultivadas. É como ter superpoderes, mas que nós esquecemos aonde é que foi que nós guardamos. Então, o budismo oferece antídotos específicos para cada um dos 5 obstáculos, que são qualidades mentais opostas e benéficas. A prática da meditação, especialmente a da atenção plena e a de concentração, que é shamatha, são as ferramentas principais para cultivar esses antídotos. Vamos ver um por um de novo? Primeiro, o antídoto para o desejo sensual é a contemplação da impermanência e da insatisfatoriedade. Quando nós percebemos que o prazer sensorial é passageiro e que a busca incessante por ele só gera mais desejo e mais sofrimento, o apego tende a diminuir. É como quando você percebe que aquele chocolate ele vai acabar. E que comer a barra inteira de uma vez te traz uma chance bem grande de ter dor de barriga. Uma prática poderosa aqui é a contemplação das partes do corpo. Não de forma mórbida, sabe? Mas para ver o corpo como ele é. Um conjunto de partes e não um objeto monolítico de desejo. Por exemplo, quando você tá lá, se olhando no espelho e começa a se criticar ou a se fixar em alguma parte, aí você para e pensa, esses são os meus olhos que me permitem ver o mundo.
Essas são as minhas mãos, que podem acariciar e criar coisas magníficas. E aí você vai lá, como se estivesse desmontando um quebra-cabeça, para ver cada peça individualmente, ao invés de ficar obcecado com a imagem toda. Isso ajuda a diminuir a fixação e a desenvolver uma relação saudável e realista com o próprio corpo. Além disso, o cultivo do contentamento e da moderação são cruciais. É aprender a apreciar o que se tem, em vez de sempre querer mais. Eu, por exemplo, tô tentando me contentar com a minha coleção de canecas. Mesmo que a loja de utilidades domésticas lance uma nova e linda a cada semana. É um trabalho árduo. O antídoto para a má vontade. Aqui, a gente fala da bondade amorosa e da compaixão. Porque quando nós cultivamos o desejo de felicidade para todos os seres e o desejo de que o sofrimento deles cesse, a raiva e o ressentimento não encontram espaço. A meditação da bondade amorosa, onde se irradia essa bondade para si, para os amigos, para pessoas neutras e até para os inimigos, é uma prática poderosíssima. Filosoficamente, isso se conecta à ideia de interdependência. O sofrimento do outro, mesmo que esse outro seja considerado um inimigo pela nossa mente distraída, ele está conectado ao nosso. E aí, ao desejar o bem a ele, nós estamos também quebrando as nossas próprias correntes. Eu já tentei mandar bondade amorosa pro vizinho barulhento. E às vezes funciona, sabe? Outras vezes, eu só coloco o fone de ouvido e tento fingir que ele não existe. A intenção é o que vale, não é? Agora, o antídoto para a preguiça e o torpor. Aqui é a energia e o esforço correto. É cultivar a disposição para agir, para se engajar em atividades benéficas, mesmo quando nós não temos vontade. Uma técnica que os textos sugerem é a percepção da luz, que significa cultivar clareza e brilho na mente, visualizando a luz, mesmo à noite. Outra é refletir sobre a morte, e não para ficar lá melancólico, mas para lembrar que o nosso tempo é precioso e limitado. É como quando o despertador toca e a gente pensa, só mais 5 minutinhos, por favor. Mas aí, nós lembramos do nosso propósito e levantamos. A meditação ao caminhar, a prática de atividades físicas e o engajamento em projetos que nos inspiram ajudam a combater a inércia. É como dar um choque de realidade na mente. Eu, por exemplo, já me prometi que vou sim correr uma maratona. Mas por enquanto, eu ainda tô no estágio de correr para pegar o ônibus. Um passo de cada vez, ouvintes. Agora, o antídoto para a inquietação e a ansiedade. Esses são ótimos para os tempos atuais, né? Aqui entram a calma e a concentração. É treinar a mente para focar no presente, para não se perder em preocupações com o futuro ou arrependimentos do passado. A meditação de Shamatha, focando na respiração ou em um objeto, ajuda a acalmar a mente agitada. É assim como tentar domar um macaco pulando de galho em galho. Nós não conseguimos parar o macaco, mas podemos dar uma banana para ele se acalmar um pouquinho. A banana aqui é a respiração. Cada vez que a mente pula, a gente gentilmente traz ela de volta para a respiração. Eu já tentei contar carneirinhos para dormir, sabe? Aí a minha mente começava a calcular quantos carneirinhos será que eu precisaria para encher um estádio. Hoje, ao invés disso, eu tento focar na respiração. E às vezes, funciona. Nas que não funcionam,
eu só aceito. Que vou passar a noite em claro e aproveito para planejar a próxima temporada do podcast. Finalmente, o antídoto para a dúvida. Aqui entra a sabedoria e a investigação. É buscar conhecimento, questionar, experimentar para desenvolver uma compreensão clara e profunda dos ensinamentos. A dúvida não é combatida com a fé cega, mas com investigação. O Buda sempre encorajava o venha e veja. Quando nós entendemos o Dharma e vemos os resultados na própria prática, a dúvida se dissolve. É como quando você está montando um móvel e não tem certeza se está fazendo isso certo. Aí você lê o manual, segue as instruções e o móvel fica perfeito. A dúvida ali desaparece. A leitura de textos budistas, a participação em retiros, a discussão com praticantes experientes são formas de cultivar a sabedoria. Eu confesso, já duvidei se o meu gato realmente me amava ou se ele só queria a comida. Depois de muita observação e alguns carinhos, eu concluí que ele me ama e que também ele quer comida. A sabedoria é assim. Às vezes, a resposta é mais simples do que a gente imagina. O mestre Ajahn Chah nos lembra, abre aspas, se você não entende os obstáculos, você não entende o caminho. Fecha aspas. Então, monges de sofá, a compreensão e a superação desses obstáculos são fundamentais para o nosso progresso espiritual. Lutar contra esses sabotadores internos é tipo tentar fazer uma faxina na casa depois de anos acumulando tralha. A gente sabe que precisa, mas a preguiça e a vontade de procrastinar são fortes, não são? O esforço para suprimir esses obstáculos ele vai ter êxito se a gente se dedicar durante a vida cotidiana, sabe? Não adianta só tentar ser zen na hora da meditação, se no resto do dia nós nos entregamos a todos os desejos, as raivas, as ansiedades. Você já tentou meditar depois de um dia caótico, com a mente fervilhando de preocupações? Em geral, é muito mais difícil realizar a prática em um dia assim do que em um dia que você conseguiu manter a sua mente mais equilibrada. Quando eu tenho um dia em que eu me deixo invadir por tudo que surge na minha mente, por raiva, por preguiça, por ansiedade, na hora da prática, geralmente ou eu caio no torpor de tão cansada e exausta que eu tô, ou eu fico divagando sobre o que eu fiz de errado, sobre aquilo que eu falei que não devia, sobre aquilo que eu deixei de falar. É tipo tentar apagar um incêndio com um copo d'água, sabe? Então, os desafios na superação dos 5 obstáculos são muitos e multifacetados. Eles não são inimigos externos. Eles são manifestações de padrões mentais que estão profundamente enraizados. A força do hábito é um dos maiores desafios. Nós estamos condicionados a reagir de certas maneiras, a buscar incessantemente por prazer, a evitar a dor a todo custo, a nos preocupar. E romper esses ciclos exige persistência e vigilância constantes. Além disso, a sutileza de alguns obstáculos pode dificultar que a gente os identifique. A dúvida, por exemplo, ela pode se manifestar como uma procrastinação disfarçada. Ou a preguiça como uma necessidade de descanso excessivo, sabe? O auto-engano também é um fator. Muitas vezes nós racionalizamos as nossas impurezas, justificando-as como parte da nossa personalidade
ou como reações normais às circunstâncias. Para ilustrar e deixar isso claro, é como quando nós dizemos que merecemos aquele doce depois de um dia estressante, quando na verdade é o desejo sensual agindo. E o caminho da superação não é linear. Terão recaídas, momentos de desânimo e de frustração. Tamo junto! Mas cada vez que nós reconhecemos um obstáculo e que nós tentamos conscientemente aplicar o antídoto, nós estamos fortalecendo a nossa mente e enfraquecendo o poder desses sabotadores. A mestre Pema Chodron nos lembra que, abre aspas, a única razão pela qual não experimentamos a iluminação é porque não estamos dispostos a nos sentar com o que é desconfortável. Fecha aspas. A superação dos obstáculos não é sobre eliminá-los magicamente, ouvintes. É sobre aprender a conviver com eles, a observá-los sem nos identificar e a aplicar os antídotos. Desviar dos 5 obstáculos não é uma corrida de obstáculos onde nós pulamos por cima de tudo e pronto. É mais como uma dança, onde nós aprendemos a nos mover com graça, mesmo naqueles momentos em que a vida tenta nos derrubar. Bora com 2 práticas para trazer essa leveza para o nosso sofá? Primeiro, nós vamos fazer o exercício de detetive da mente. É um radarzinho de sabotadores mentais. Para isso, pegue um caderno ou o seu bloco de notas e, por mais difícil e desafiador que seja, anote um momento recente em que um dos 5 obstáculos se manifestou em você. Eu, por exemplo, anotei quando estava no hotel e eu queria comer todo o buffet. Mesmo quando eu já estava lá, totalmente satisfeita, eu queria mais. É o desejo sensual agindo. E aí, escreva qual obstáculo se manifestou, como ele afetou o meu corpo fisicamente. E como ele afetou a minha mente? E qual o antídoto budista eu posso aplicar na próxima vez que ele se manifestar? E aí, anote uma ação simples, como respirar fundo e observar a sensação, ou redirecionar a atenção para algo positivo. Essa prática te ajuda a se tornar um observador da sua própria mente, e identificando os sabotadores antes que eles tomem conta. É como ter um mapa dos buracos na estrada e a opção de desviar deles. Agora, vamos fazer uma pausa juntos? Então, vá até um lugar seguro. Encontre uma postura confortável com a coluna ereta, mas sem rigidez. E se não for possível para você permanecer sentado, não tem problema. Deite-se. Você pode fechar os olhos ou deixá-los semi-abertos, como eu prefiro. Respire fundo 3 vezes para sentir o ar acalmar seu corpo e relaxar. Sinta o peso do corpo na cadeira, no sofá ou no chão. E se entregue. Agora, traga a sua atenção para a sua respiração.
Sinta o ar entrar e sair. Não precisa mudar nada, apenas observe. Agora, visualize um escudo de luz dourada ao seu redor. Esse escudo representa a sua sabedoria inata, a sua capacidade de ver com clareza e lucidez. Ele é permeável ao amor e à compaixão, mas impenetrável para as negatividades. Agora, traga à mente, com suavidade, um dos 5 obstáculos que você sente que mais te desafia. Talvez o desejo ou a irritação que sempre surge. Apenas permita que a energia desse obstáculo apareça sem julgamento. Apenas observe, como um cientista curioso. Agora, visualize esse obstáculo, essa energia de desejo, de raiva, de preguiça, de inquietação ou dúvida, como uma nuvem escura que se aproxima do seu escudo de luz. Veja como, ao tocar o escudo, a nuvem não consegue passar. Ao invés disso, ela se desintegra suavemente e se dissolve em pequenas partículas de luz, sem te afetar. O escudo da sua sabedoria a transforma. Agora, diga mentalmente, com gentileza e firmeza: eu vejo você, obstáculo. Mas eu não sou você. Eu sou forte. Eu sou capaz. Eu supero os obstáculos com sabedoria. Enquanto respira suavemente, sinta sua mente se tornando mais leve, mais lúcida e protegida, como um céu azul depois da tempestade. Você está em um refúgio seguro. Agora, volte a atenção para o seu corpo. Mexa suavemente os dedos dos pés.
Escute os ruídos ao seu redor. Quando quiser, abra os olhos e não esqueça dessa sensação de leveza e de proteção. Carregue ela com você para o seu dia. E quando a mente devagar, tá tudo bem. É só trazer ela de volta. Nós não somos perfeitos. Cada tentativa é um passo a mais para a liberdade. गंगे च यमुने चैव Mesmo para nós, mundanos, nós que não somos monges, uma suspensão temporária e um enfraquecimento parcial dos obstáculos pode sim ser alcançado. A erradicação completa, ela só ocorre nos estágios do despertar. Mas cada passo dado em direção ao enfraquecimento desses obstáculos nos leva assim para mais perto da liberação. E dentro do contexto budista, viver além dos obstáculos não é uma fuga da vida, mas é uma forma de viver a vida com total liberdade, clareza e lucidez. Isso não é magnífico? É como ter um mapa e saber que você pode sim escolher um caminho diferente, um caminho que leva à paz duradoura. Essa prática nos convida a viver cada momento com presença, como parte de um fluxo interdependente, onde cada ação consciente contribui para a nossa própria libertação e para o bem-estar de todos. A superação dos 5 obstáculos é um processo gradual que culmina na libertação da mente. Cada obstáculo superado fortalece as qualidades mentais opostas, como a energia, a atenção plena, a concentração e a sabedoria. A libertação inabalável da mente é a meta suprema, onde a mente está livre de todas as limitações, amarras e laços que aprendem a roda da vida. A roda do sofrimento, ao samsara. Isso não significa que a pessoa se torna inativa ou indiferente ao mundo. Pelo contrário, ouvintes, uma mente liberada é capaz de agir com compaixão e sabedoria puras, sem ser arrastada pelas flutuações dos obstáculos. É como um lago que reflete o céu sem distorções, independentemente das nuvens que passam. A libertação é a nossa verdadeira natureza, obscurecida apenas pelos véus dos obstáculos. O caminho é o nobre caminho óctuplo, que nos guia através da sabedoria, da conduta ética e do desenvolvimento mental. Nós já falamos sobre ele lá no 5º episódio. E, por favor, sejam gentis comigo. Eu estou em constante aprendizado. Os primeiros episódios não estão lá essas coisas no que diz respeito à qualidade de gravação, de edição. Mas enfim, o que importa aqui é outra coisa. A libertação é um caminho gradual, mas que leva a uma liberdade profunda e duradoura. Quando a nossa mente está livre dos obstáculos, nós somos capazes de ver as coisas como elas realmente são, sem as projeções, sabe, e distorções causadas por eles. No episódio sobre as 4 nobres verdades, nós vimos que o sofrimento é causado pelo apego. A superação dos obstáculos é o caminho para soltar esse apego. No episódio sobre a purificação da mente, nós aprendemos a limpar as impurezas que nos prendem. A superação dos obstáculos é o resultado dessa purificação. No episódio sobre a impermanência, nós abraçamos a natureza transitória de tudo. A superação dos obstáculos nos permite viver essa impermanência com equanimidade.
E no episódio sobre os pensamentos, nós aprendemos a navegar a mente de macaco. A superação dos obstáculos acalma esse macaco. Então, bora um desafio? Hoje, quando você se sentir preso em um dos 5 obstáculos, talvez o desejo por um novo smartwatch, a raiva por um comentário, a preguiça de terminar algo que você já começou, a ansiedade pelo futuro ou a dúvida sobre as suas práticas, acolha-o com um sorriso e diga: "Oi, obstáculo, já te vi, agora pode ir." Como o monge Gensho nos lembra, abre aspas, a superação dos obstáculos não é um destino, mas uma jornada contínua de despertar. Fecha aspas. E vocês, monges de sofá, compartilhem como é que vocês estão desviando dos tropeços. Bem, queridos ouvintes, vimos que os 5 obstáculos são como chefões de fase que tentam nos impedir de avançar. Mas nós vimos também que com as ferramentas certas e um pouquinho de bom humor e acolhimento, nós podemos superá-los e seguir em frente. Por hoje é só. Se esse episódio tocou seu coração, por favor, compartilhe com alguém que está precisando de uma ajudinha para desviar dos tropeços. Até eu, que ainda luto contra a tentação de comprar mais um sapato que só vou usar uma vez, tô tentando. Eu sou a Julie e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Obrigada por me acompanhar até aqui. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar o seu like. Te agradeço um montão. Até semana que vem. E que os seus dias sejam leves, a sua mente seja livre e o seu sofá cheio de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os